asiático. Primeiro eu vou explicar por que é que sim, nós somos macacos. Segundo, eu vou tentar explicar por que é que macacos são usualmente repulsivos para as pessoas, ninguém quer ser comparado com macaco. E terceiro, eu vou discutir um pouquinho sobre o racismo envolvido nessas últimas questões aí que apareceram na mídia, especialmente no que tange ao futebol. Parte 1. Eu não sou macaco. A pergunta clara que eu sempre faço para todo mundo que quer começar essa discussão comigo é: me defina macaco. Eu te garanto que pouquíssimas pessoas sabem definir o que é um macaco. Definir mesmo, com características anatômicas do que é um macaco. Tá? Ainda que seja de forma leiga, não científica. As pessoas sequer pensam nisso. Teve uma anta aí no Facebook que colocou recentemente nessa polêmica toda aí que o macaco é uma espécie animal. Gente, dizer que o macaco é uma espécie animal é a mesma coisa que dizer que a CBF é um time de futebol. Eu fui procurar aqui na internet os números sobre a quantidade de espécies de primatas que existem hoje, e eu achei um número de entre espécies e subespécies de 612. Eu acho que esse número tá até muito grande, provavelmente porque muita subespécie, né, muita divisão entre espécies deve acontecer. Mas no mínimo 300 espécies de primata a gente tem com certeza. E eu garanto que se eu mostrar a foto de todos eles aqui pra vocês, a maioria vai dizer que aquilo lá é tudo macaco, como se fosse tudo a mesma coisa. Quer ver? Eu vou mostrar aqui a árvore genealógica dos primatas, beleza? Bom, pra quem não tá acostumado a ler esse tipo de árvore genealógica, eu vou mostrar. O tempo corre de baixo para cima, então para cima são os animais recentes e para baixo são as linhagens antigas, tá? Os pontos de encontro entre os traços pretos são os ancestrais comuns, ou seja, o ponto em que se ramificam as linhagens. E os traços pretos representam as linhagens em si, todas as gerações, até chegar nos indivíduos que estão vivos hoje. Exatamente vivos hoje porque eu excluí os fósseis. Bom, os primatas mais basais que existem são os lêmures e os lores, tá? Que são chamados inclusive de pró-símios, né? Ou proto-símios, porque eles ainda têm um monte de características basais, e a mais clara aqui que eu posso falar pra vocês é que eles ainda têm um focinho molhado, né, igual o cachorro, ou seja, a mucosa do nariz não foi internalizada como nos demais primatas, inclusive na gente. Então deixa eles pra lá. E aqui a gente começa com todas as divisões dos demais primatas, tá? Aqui chamados de haplorrine. Essas classificações eventualmente mudam a terminologia, mas as relações de parentesco continuam as mesmas. O grupo mais basal dos primatas dentro desse grupo são os társios, que são esse grupo de animais notívagos e insetívoros lá da África e da Ásia. E depois você tem Anthropoidea. Da Anthropoidea você tem os Platyrrhini, que são os macacos do Novo Mundo, ou seja, todos os macacos daqui da América do Sul, que são os macacos que usam o rabo como forma de locomoção. Então são os macacos barrigudo, macaco prego, o acari, o macaco aranha, muriqui, mico-leão dourado, sagui, enfim, todos os macacos aqui do Brasil. Aí você tem os catarrhini, os primeiros grupos são os cercopithecóides. As cercopithecóides são basicamente os babuínos e os macacos do Velho Mundo. O macaco rhesus lá da Índia, o macaco de Gibraltar, o macaco lá do Japão, aqueles násicos que tem aquele nariz engraçado, etc. Todos esses grupos aqui, eles possuem rabos curtos que não são usados para pular de galho em galho. São rabos que não têm grandes funções. E aí, pra lá você chega em Hominioidea, que são os primatas sem rabo, tá? A partir desse grupo aqui, os primatas já não tem mais rabo, não tem mais cauda nenhuma. O grupo mais basal desse grupo são os Ilobatidae, que são os gibões, que são macacos que vivem lá na Ásia. E pra cá, você já tem os Hominidae. Bom, aqui estão as relações de parentesco entre os primatas hominídeos. Primeiro vem o orangotango, primeira divisão macaco asiático, e depois vem os hominídeos africanos, tá? Que é o gorila, o chimpanzé e o bonobo, que são grupos irmãos, por isso que eles estão mais próximos ali, e os seres humanos. De hominine, uma nomenclatura menos abrangente, inclui só a linhagem que dá origem aos seres humanos. Se você quiser entender o surgimento de todas essas linhagens, eu explico muito melhor naquele meu vídeo Evolução e Dispersão dos Mamíferos, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Bom, não precisa pensar muito para perceber que até pela maneira de eu comentar essas divisões todas e pelas fotos que eu mostrei, a maioria das pessoas iam chamar tudo isso daí de macaco, tirando os lêmures talvez. Focando apenas nos macacos sem rabo, que eu tô mostrando aí, tá? Você vê aí orangotango, gorila, chimpanzé, bonobo, etc. A gente chamaria provavelmente todo mundo aqui de macaco, tá? Menos esse aqui, menos um. Ou seja, é a mesma coisa que dizer que todo mundo é da família, sei lá, Pires Cavalcante. Menos um irmão, né? Não, esse aqui é de outra família, esse aqui não sei o quê, sabe? Não importa. Ainda que você mude o nome, continua sendo da mesma família. Claro que o ser humano não veio de nenhum macaco vivo hoje, porque isso daí não faz o menor sentido. Seria o mesmo que você vir do seu irmão ou do seu primo. Na verdade, eu não sei como são as relações na sua família, mas eu realmente espero que você não seja filho do seu irmão. Ou nem do seu primo irmão, enfim. Agora, se você chamar isso de macaco, isso e isso de macaco, então todos os ancestrais comuns também seriam macacos também, porque todos eles iam ter cara de macaco, assim como todos esses daqui que estão aqui no meio das linhagens aqui também seriam macacos. Tudo macaco, menos um que se acha especial e que não quer ser macaco. Ah, faça-me o favor, vai. Em inglês você até tem uma desculpa, porque você tem uma divisão entre macacos, né, monkeys e apes. Macacos seria todos os macacos com rabo e apes seriam todos os grandes primatas africanos e o orangotango, ou seja, sem rabo. Então em inglês nós humanos somos apes, nós não somos monkey, tá? Mas aí o pessoal em português tenta traduzir ape como símio. Só que o problema é que
que simian em inglês é sinônimo de monkey. Então quer dizer, na verdade isso é tudo uma bagunça e são todos eufemismos. São maneiras de aliviar uma